mentira e por aí afora vai. Então, existem muitos aspectos dentro desta questão que acaba realmente fazendo com que as pessoas venham menosprezar, né, os chamados mandamentos pequenos, né? Então, os grandes mandamentos, né, ou os grandes pecados, né, as pessoas acham que só isso daí basta, né? Não mato, não roubo, não adultero, não estou assassinando ninguém, né? Mas tem a maledicência, o lashon hará, né? Gosta de uma fofoquinha daqui, uma fofoquinha dali. Então são coisas que nós precisamos tomar cuidado com a questão em si, sobre a Parashá Ekev, né? E parece que nós tivemos aí um pico, né, da internet, não sei se voltou ao ar corretamente, mas hoje nós estamos no dia 13 de Av, do ano 5.783, e hoje é 31 de julho de 2023. É o segundo dia da semana, onde nós estamos aí nos preparando para as reflexões da segunda porção, né, da leitura da Parashá Ekev. Hoje nós vamos ver aí o capítulo 8, a partir do versículo 11 até o capítulo 9 e o verso 3, né? Ekev literalmente significa porque, né, como resultado de, né, como resultado de vocês escutarem estas leis, né? Ekev também tem conexão com a questão de calcanhar, que significa pisar, menosprezar, né, os chamados pequenos mandamentos, e não dão devido valor para os chamados pequenos mandamentos, né? A comparação simples de grandes pecados e pequenos pecados, né, ou grandes mandamentos, pequenos mandamentos, está exatamente conectado com essa questão, né? Grandes pecados, grandes mandamentos: não matar, né, não assassinar, não roubar, não cometer adultério, prostituição, não cometer idolatria, né, não blasfemar contra o nome de Hashem, né? Então as pessoas falam: não, mas eu estou fazendo isso numa boa. Mas e os pequenos, né, os menores, né, os mandamentos menores, né, que é considerado pela pessoa, né? É a fofoca, né, a maledicência, o lashon hará, a língua má, que gosta, né, de trazer contenda entre pessoas, né? Então, não pisar com o calcanhar significa não menosprezar os chamados, né, pequenos mandamentos, né? Então, é dentro desse aspecto que nós somos chamados a ter atenção, o calcanhar de Mashiach, né? Ou seja, com o pisar de Mashiach, os passos de Mashiach, levará não somente o povo judeu, mas levará as nações para de fato guardar os mandamentos divinos, as 7 leis universais, e o mundo realmente estará no reinado de Mashiach, estará vivendo, sem sombra de dúvidas, né, os seus dias de redenção final, onde estarão vivendo aí o verdadeiro shalom da palavra, ok? Nós estamos aí hoje, ao pôr do sol, até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no dia 14 de Av, 5.783. 14 de Av é véspera do dia 15 de Av, né? 15 de Av é a data onde nos fala sobre momentos de grandes alegrias, né? Principalmente, segundo os sábios, falam que coisas muito positivas, né, aconteceram nesta data, depois de Tisha B'Av, o 9º dia de Av, e principalmente sobre a questão de casamentos, noivados, né, e o encontrar a outra metade, né, encontrar a alma gêmea, né? Então, 15 de Av, ao pôr do sol de amanhã, né, terça-feira, até o pôr do sol da quarta-feira, nós estaremos aí vivenciando o dia 15 de Av, né?
E alguns fatos relacionados a essa data, né? Por exemplo, nós temos aí o fim da morte dos judeus no deserto, no ano 1274, antes da Era Comum, né? Que corresponde ao ano de 2487 a contar da criação, né? Como consequência, né, dos incidentes dos espiões, no qual a geração saída do Egito, sob a liderança de Moshe, demonstrou a sua falta de preparo para realmente conquistar e colonizar a terra prometida. Então, dessa forma, foi decretado ali, né, os chamados 40 anos, né, do deserto, né? Mas, na realidade, foram 38 anos, porque o fato este aconteceu 2 anos já transcorrido da saída do Egito, né? Mas como também os 2 anos estava no deserto, acabou ficando conhecendo como 40 anos no deserto, né? Então essa geração, qual geração? Os 600 mil homens que foram contados ao sair do Egito, da idade de 20 anos até 60 anos. Por isso que fala 600 mil homens, ok? Então os homens com menos de 20 anos e com mais de 70 anos não foram contados. Juntamente não foram contadas as crianças, né, as mulheres também não foram contados, ok? Então, esta geração, ela ficou realmente ali, né, a punição de blasfemar contra Moshe, Arão, né, a sua rebelião, né, contra Moshe, Arão, a rebeldia contra a autoridade de Moshe, de Arão, e também contra o próprio Deus, né? Então aí o que aconteceu nesse sentido? Essa geração dos 600 mil homens foram condenados a morrer no deserto, porque eles falaram exatamente isso. Melhor seria que nós morrêssemos no deserto do que adentrar naquela terra onde a terra consome os seus habitantes, e ali também tem gigantes, né? Então Deus falou, eu ouvi o que vocês me disseram, e vocês serão atendidos, vocês vão perecer no deserto. Então essa data 15 de Av, do ano 2487 a contar da criação, e que corresponde ao ano de 1274 antes da Era Comum, então cessou a morte daquela geração que saiu do Egito. Também temos aí nessa mesma data, né, antes da Era Comum, no 13º século, né, onde terminou a proibição do casamento intertribal. Até então não era permitido com que as pessoas se casassem com tribos diferentes. Casava-se apenas com os da própria tribo, né? Então, esse decreto foi válido apenas durante a geração que conquistou e colonizou a Terra Santa durante o período dos 14 anos, né? Que corresponde ao ano de 2488 até 2503, a contar da criação, e a data comum, né, antes da Era Comum, 1273 a 1258, quando a restrição foi levantada em 15 de Av, e aí então, né, foi celebrado com grande alegria e festividades, né, a permissão do casamento entre as tribos. Também nesse período, né, 15 de Av, a tribo de Beniamim foi readmitida, né, em 15 de Av, no qual a tribo de Beniamim, que tinha sido excomungada por seu mau comportamento no incidente da concubina de Givá, foi readmitida na comunidade de Israel, como está relatado lá em Juízes, né, capítulos 19 até o capítulo 21. Né? Então, a tribo de Beniamim foi readmitida, motivo de também alegria e festejo. Né? Os obstáculos, né, de Jeroboão foram removidos em 15 de Av, no ano 574 antes da Era Comum. A divisão da Terra Santa, né, em 2 reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Após a morte do rei Salomão, no ano de 2964, a contar da criação, e no ano 797, antes da Era Comum, Jeroboão ben Nebat
governador do independente Reino Norte de Israel, colocou obstáculos na estrada para impedir seus cidadãos de fazerem a peregrinação trianual ao templo sagrado, né, em Jerusalém, a capital do Reino do Sul, da Judéia, né? O Reino do Norte ficou com as 10 tribos, o Reino do Sul ficou com a tribo de Judá. Esses foram finalmente removidos 200 anos depois, né? Por Oséia ben Eilá, né? O último rei do Reino Norte, né? Em 15 de Ave, do ano 3187, a contar da criação, que corresponde ao ano 148 antes da Era Comum. Também em 15 de Ave, né, os mortos de Betar foram sepultados, né? Isso aconteceu no ano 148 da nossa Era Comum, né? Quando as legiões romanas, né, destroçaram Jerusalém, o povo judeu. E a última fronteira, né, foi a cidade de Betar, e ali realmente as legiões romanas cometeram os crimes da pior espécie que você podia imaginar. Imagine uma morte cruel, multiplica isso daí por 1000 vezes, era o que as legiões romanas fizeram com os judeus que caíram nas mãos deles, né, nesse período do ano 69 da Era Comum até a data de 148 aí da Era Comum, né? Realmente as atrocidades, né? A fortaleza de Betar foi a última cidadela da rebelião de Bar Korba, quando Betar caiu no dia 9 de Ave do ano 3893, no ano 133 da Era Comum. Bar Korba e milhares de judeus foram mortos. Os romanos massacraram os sobreviventes da batalha com grande crueldade e nem sequer permitiram que os judeus enterrassem os seus mortos. E durante 15 anos seus restos mortais permaneceram espalhados no campo de batalha. Quando os mortos de Betar foram finalmente sepultados em 15 de Ave do ano 3908, a contar da criação, no ano 148 da Era Comum, né? Então, uma bênção adicional foi acrescentada a graças após as refeições em comemoração, né? Por poder sepultar, né, os restos mortais dos seus queridos, né? 15 de Ave, né, é chamado também um dia, né, de formar pares, né? Ou seja, as filhas de Jerusalém saíam com vestes de linho emprestados, de modo a não constranger aquelas que não tivessem belas roupas, a dançar nos vinhedos, e aqueles que não tivessem uma esposa podiam ir até lá para encontrar uma noiva, como diz o Talmud, Ta'anit 31a, né? Então, os solteiros se encontravam nos vinhedos, né? E ali, então, havia uma identificação, né, da alma gêmea. Então, ali saía os casais de namorados, os quais, né, realmente iam atrás dos pais da noiva para poder oficializar o noivado e preparar o casamento, né? Então, 15 de Ave é o dia de encontrar a sua alma gêmea, né? Então, por isso, até lá, até o pôr do sol, vamos dizer, até o pôr do sol da quarta-feira, né, dia 2 de agosto, né, peça a Hashem aí, Hashem, envia minha alma gêmea aí, que eu possa ter conexão com a minha alma gêmea e possamos nos completar, né? Não seremos mais duas metades, mas seremos um inteiro, né? Esta é a realidade do significado de encontrar a alma gêmea, né? Nós, né, individualmente, nós somos metades. E quando nós encontramos a nossa alma gêmea, então nós completamos com a outra metade e nós nos formamos um. Por isso que está escrito em Bereshit, em Gênesis, no princípio, né? O homem deixará sua casa, unir-se à sua esposa, e não serão mais dois, serão um só, né? Esta é uma matemática sobrenatural, né? Onde 1 mais 1 é igual a 1, e não a 2, né? E esse 1, ele forma 2, 3, 4, dependendo, né? Filhos, né? Aí acontece tudo isso daí, né?
Então são os bons mistérios que nós encontramos em Deus, né? Então por isso, né, realmente quem está solteiro, viúvo, viúva, né, e pode encontrar aí a sua cara metade aí para esses tempos, né? Tudo está nas mãos dos céus, que significa tudo está nas mãos de Deus, ok? Esse dia também, 15 de Ave, é o dia da quebra do machado, né? Quando o templo sagrado ainda existia em Jerusalém, o corte anual de madeira para o altar era concluído no dia 15 de Ave. E esse evento era celebrado com festividades e júbilo, como é o costume após a conclusão de um trabalho sagrado, e incluía uma quebra cerimonial dos machados, que davam seu nome ao dia, o dia da quebra do machado, né? Então era um dia de muita alegria, ok? Alguns costumes, né, ou leis, né, para essa data, né, principalmente dentro do mundo judaico, nos fala sobre Tachanun, omitido, né? Então, devido aos alegres eventos ocorridos nessa data, nossos sábios consideraram o dia 15 de Ave como sendo um dos 2 dias mais auspiciosos do calendário judaico. O outro dia é Yom Kippur, né? Segundo o Talmud Ta'anit 26b. Mesmo assim, não são ordenadas quaisquer, né, observâncias ou celebrações especiais pela halachá, que são as leis judaicas, né, ou costume, além da omissão de Tachanun, confissão de pecados, e porções similares das preces diárias, como é o caso de todas as datas festivas. Começando a 15 de Ave, deve-se intensificar o estudo de Torá, né? Então, ao pôr do sol de amanhã em diante, né? Ou seja, a partir de quarta-feira, né? Que é o dia 15 de Ave, durante o dia. Então, intensifica-se os estudos de Torá, sem sombra de dúvidas aí, ok? Então, essas são algumas características, né? Que nós temos aí dentro do aspecto 15 de Ave, ok? Amanhã, pela graça de Hashem, né? Se Mashiach não se revelar até lá, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, né? Então, amanhã nós estaremos falando, dentro da visão judaica, né? Datas para um casamento judaico, né? Ou seja, dias específicos, né, que são propícios a um casamento judaico, né? Então aí nós vamos falar sobre isso daí também amanhã, ok? Pela misericórdia de Hashem, né, já celebrei vários casamentos, né, dentro do cunho judaico, e realmente é algo muito, mas muito maravilhoso, né, poder celebrar, e principalmente para os noivos, né, que são como diz, são as pessoas mais importantes do evento, né, do casamento, e é maravilhoso realmente, né, as bênçãos, né, a mensagem que nos fala sobre não serão mais 2, mas serão um só, né? São 2 que viram um, onde que 1 mais 1 é igual a 1, né? E aí está a matemática sobrenatural de Hashem, né? E esse 1 que pode se multiplicar em 2, 1, 2, 3, e segundo a visão do casal, né? Fazer com que venham os filhos aí, né? Então essa é o grande paradoxo, né? Dentro do casamento, onde 2 tornam-se 1, e esse 1 ele se multiplica em 2, 3, 4, etc. e tal, que são os filhos, né? Depois, pela graça bendita de Hashem, aí vem os netos, né? Com mais graça ainda da parte de Hashem, vem os bisnetos, né? E isso daí se torna algo muito especial, ok? Baruch Hashem, com referência a estas questões aí, ok? O nosso Shalom Shalom vai para o Carlos Magno Andrade Reis,
lá de Euclides da Cunha e Simões Filho, na Bahia, o José Mariano Coelho da Costa Júnior, a Dirce Drusiak, de Curitiba, Paraná, o Tiago de Jequié, lá na Bahia, Eudes EDT, né, que é essa identificação, a Quitéria Freire de Paulo Afonso, né, Bahia, a Eleonora Edith Oliveira, né, e nós temos aí também, né, o Leandro, né, TI, técnico de informática, que é lá de Santa Catarina, né, e ele, né, pela graça bendita aí, ele fez para nós, né, de forma graciosa, a nova capa para A Tarde com a Torá, né? Então nós temos o Guilherme, né, que é o emissário lá de Cuiabá, Mato Grosso, que tem feito aí essas capas, né, de A Tarde com a Torá, né? E hoje nós vamos estrear a capa nova, né? Que o Leandro TI, né, técnico de informática, eu esqueci de anotar aqui o nome do empreendimento dele, né? Mas amanhã nós estaremos falando sem falta aí, viu, Leandro? Desculpa aí que o plantão e a correria aí, acabei esquecendo de anotar aqui, né? Mas amanhã nós estaremos falando com mais clareza, né? Fazendo aí uma bela propaganda aí das atividades do técnico de informática, Leandro. E vocês verão aí a nova capa A Tarde com a Torá, que será postada logo mais, né, com o vídeo que será disponibilizado, o link pelo YouTube aí, ok? Então, ao Leandro, né, lá de Santa Catarina, né, técnico de informática, a nova capa A Tarde com a Torá ficou lindíssima, lindíssima, lindíssima. Depois os amados aí podem fazer aí os seus comentários da nova capa A Tarde com a Torá, ok? E amanhã nós estaremos trazendo aqui o nome, né, da empresa do Leandro, técnico de informática lá de Santa Catarina, pelo seu belíssimo, maravilhoso trabalho, né, que fez aí a nova capa A Tarde com a Torá. Baruch Hashem, ok? A nossa segunda leitura de hoje, ela está no capítulo 8 de Deuteronômio, a partir do versículo 11, e vamos até o capítulo 9, o verso 3, né? Então nós temos aí, não tomar a prosperidade como crédito próprio, né? Isso é muito importante nós estarmos refletindo. Seja a tua prosperidade mínima, média ou grande, ou grandíssima, seja qual for o nível da sua prosperidade, né? Não tome um crédito para si mesmo, porque você estará fazendo de forma errônea, né? Então nós vamos ver aqui esses detalhes sobre essa questão, não tomar a prosperidade como crédito pessoal, né? E depois nós temos aí, né, não se julguem virtuosos, né? Que é o capítulo 9, do verso 1 a 3, ok? Então, no capítulo 8, do verso 11 a 19, né, que é o final do capítulo 8, cuide-se para não se esquecer de Deus, seu Deus, falhando em guardar os seus mandamentos. Então, a primeira advertência que Moshe traz aqui, né, é exatamente o que? Cuide-se. Cuide-se. Vamos fazer aí uma retórica, né? Cuide-se de si mesmo, né? Cuide-se significa tome cuidado, preste atenção, olhe direito, para que você possa cuidar de si mesmo de forma correta. A primeira coisa que ele alerta aqui é que cuide-se é para que você esteja sempre numa posição de alerta. Sempre esteja numa posição de prudência. Sempre esteja atento. Cuide-se traz para nós realmente um alerta,
um sinal amarelo de alerta, que se nós não tomarmos cuidado em nossas ações, pensamentos, atitudes, né, comportamentos, né, que está abrangendo tudo isso daí, né, nós podemos realmente pisar num terreno pantanoso. E aí o terreno pantanoso significa que não é saudável. Cuide-se significa que você precisa procurar trazer realmente uma mente sã para um corpo são. E isso só podemos em harmonia com a Torá, com as 7 leis de Noah, estarmos vivenciando o nosso dia a dia. Na sequência, nesse alerta, né, vem falar para nós sobre não esquecer. Então nós temos aqui, dentro deste alerta, não se esquecer. Então, primeiramente, Moshe, ele chama a atenção. Cuide-se. Então, quando você escuta uma advertência desta, fulano, cuide-se, automaticamente você já olha para os lados, o que está acontecendo. Acende em você o alerta. Cuide-se. Então você já rapidamente olha para os lados para ver se você não está diante de um iminente perigo. Então aí você coloca todo o seu ser realmente em alerta. Se você estava sonolento, imediatamente você fica esperto. O sono vai embora, arregalamos os olhos, né? Tomamos posição de defesa automaticamente, né? Porque a advertência faz com que nós estejamos em alerta diante de um iminente perigo, ok? E nesse iminente perigo, Moshe ele vem e traz uma palavra que todo mundo conhece de forma simples e objetiva. Não esquecer. Epa, cuide-se. Não esquecer? Não esquecer o quê? Aí Moshe vem com a questão central do cuide-se. De Deus, seu Deus. Opa! Deus, o único Deus, seu Deus, aquele que é um e único, indivisível, ele não é 2 nem 3, incorpóreo, que ele não se materializa em forma humana em hipótese nenhuma. Aquele que não nasceu, aquele que não morreu, aquele que não ressuscitou, aquele que é o que ele é, porque ele sempre existiu, existe e permanecerá pela eternidade afora. Aquele que não é homem e nem filho do homem, para que minta. O único Criador, o único Redentor e o único Salvador. A única força, o único poder que existe em todo o universo, no mundo visível e no mundo invisível. Somente aquele que existe, porque ele é antes de tudo e de todos. Ele permanece sendo o mesmo na existência de toda a criação, e ele permanecerá para todo sempre, concedendo aos seus o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Cuide-se para não esquecer de Deus, seu Deus. Isso está dizendo que nada pode ser comparado ao nosso Deus. O Deus
que ficou também conhecido como o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o Deus dos patriarcas, o Deus de Noé, o Deus de David, o Deus de Salomão, o Deus de Moshe, e por aí afora vai. Não esquecer seu Deus. Mas como? Não tem como o povo pôde dizer para Moshe, como vamos esquecer do nosso Deus? Moshe já traz a resposta de imediato, falhando em guardar os seus mandamentos. Então aqui Moshe está trazendo exatamente o segredo, como que você e eu podemos esquecer do nosso Deus, falhando em guardar os seus mandamentos, falhando em guardar as 7 leis de Noé, falhando em deixar de confiar na única e verdadeira força que há, o único e verdadeiro poder que há, e confiarmos em nossas próprias forças. Os mandamentos racionais e os mandamentos suprarracionais que eu ordeno a você hoje, você poderá então comer e satisfazer, construindo boas casas e morar dentro delas, e assim como o seu gado e rebanhos crescerão, seu ouro e prata se acumularão, e tudo que você tiver prosperará. Então nós temos aqui realmente segredos para que nós possamos ter a verdadeira felicidade individual, como casal, como família, como parte de uma comunidade, de uma sociedade, de uma cidade, de um estado, de um país e de nações. Moshe traz os segredos de forma simples e objetiva. Você não precisa pagar um absurdo, você simplesmente precisa estar à mercê da vontade divina e fazer a vontade divina. Você não precisa de grandes coisas para poder alegrar, na linguagem humana, o coração do nosso Deus. Cuide-se para não esquecer Deus, seu Deus, falhando em guardar os seus mandamentos. Então, quando nós falhamos em cumprir a vontade divina, nós estamos esquecendo que Ele é Deus. Mas não tem como esquecer que Ele é Deus. Sim, é verdade. Não tem como esquecer que Ele é Deus. Mas quando nós falhamos e fazemos a nossa vontade, nós estamos dizendo para Deus que eu sou igual a você, Deus. Eu posso fazer, eu posso desfazer. Eu posso fazer o que é contrário à tua vontade. Eu sou Deus também. Por isso que existe por aí afora, né? Um certo ensinamento em que traz esta mensagem. Você é um Deus também. Esse ensinamento que vem trazendo para as pessoas é exatamente um ensinamento de rebelião contra Deus. Se você é um Deus, você não precisa do Deus que está acima de tudo e de todos. O único e verdadeiro Deus. Então esses ensinamentos que existem por aí, dentro de um sistema perverso, entre as nações, entre os povos, é exatamente para que as pessoas voltem-se para si mesmo e deixem de olhar para cima, para Deus. E aí você está vendo o que está acontecendo entre as nações, entre os povos, entre as famílias, entre as pessoas e por aí afora vai, ok? Então é um ensinamento para fazer as pessoas ficarem independentes de Deus. Acham que podem viver e sobreviver sem o verdadeiro Deus. E por isso o sistema traz aquele ensinamento. Você é um Deus, você pode fazer o que você quer.
E esta é realmente a retórica usada pelo sistema para fazer com que as pessoas excluam Deus das suas vidas. Se o sistema consegue ou conseguir, né? E quando ele consegue tirar realmente das mentes, dos corações, a conexão com o verdadeiro Deus, então fica mais fácil deles dominarem as pessoas. Então eles vêm e falam, agora você vai fazer tal coisa. E assim vai, passo a passo, o sistema vai dominando as pessoas. Vocês veem aí pessoas que você olha para elas, você sabe, mas como que pode a pessoa acreditar que ela realmente não é a pessoa que ela é? Ela se sente de sexo diferente. Como pode um negócio desse? Não tem como. Nasceu assim, o seu corpo é assim, e se sente diferente. Como pode um negócio desse? A partir do momento que o sistema tirou das mentes e dos corações das pessoas o verdadeiro Deus, aí o sistema faz de gatos e bugalhos, né? Realmente a vida da pessoa. E as pessoas se tornam realmente horríveis em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Porque ela perde a face de Deus. Ela perde o brilho de Deus. E aí, como está escrito, um coração alegre formoseia o semblante, e um coração alegre só pode ser aquele coração em que Deus está presente. E por isso que aformoseia o semblante. Por quê? Porque a beleza da presença de Deus num coração alegre faz com que o semblante da pessoa brilhe. Fisicamente pode ser até feia, mas o seu brilho faz com que ela se torne bela, uma pessoa bela, uma pessoa lindíssima, agradável, e por aí afora vai. Então cuide-se para não esquecer de Deus, o seu Deus, falhando na prática dos seus mandamentos. Mas se permanecermos realmente obedecendo à vontade divina, né, como diz, né, o verso 12 do capítulo 8 de Deuteronômio, você poderá então comer e satisfazer, construir casas boas, morar dentro delas, assim também como o seu gado, o seu rebanho, aquilo que você pertence, aquilo que é teu, né, crescerão, o seu ouro, sua prata, os seus bens materiais e financeiros se acumularão, e tudo que você tiver prosperará. Em tudo que você colocar as suas mãos, prosperará. Por quê? Porque você está cuidando de si mesmo. Você não está esquecendo de Deus, o seu Deus, o Deus de Israel, Hashem. Você não está falhando com os seus mandamentos, porque você está cumprindo, está se esforçando cada dia mais de melhorar realmente a sua obediência diante do soberano dos mundos, o Pai das misericórdias, Hashem, o Eterno. Então, tudo será para o teu bem. Então você pode estar sofrendo adversidades de diversas formas na sua vida. Às vezes você está sofrendo uma adversidade com problemas financeiros, falta de emprego, você está aí na beira do precipício, por assim dizer, para ser mandado embora do seu trabalho. Você está aí com dificuldades familiares, seja ela qual for. Você está com problemas de enfermidades ou algo semelhante, seja o que for. Então você está diante de desafios, provas e testes, porque Deus permite isto, para que você possa revelar essa força que está no seu interior, cuidando-se de si mesmo, não se esquecendo de Deus, o seu Deus, e cada dia mais se esforçando em obedecer à vontade divina. É a chave
para o nosso sucesso em todos os níveis da nossa vida, espiritual, físico, material e financeiro. Simples assim. Mas é complicado, não é verdade? É difícil, lógico. Quando nós estamos atravessando as provas e os testes, para quem está atravessando, parece o fim do mundo. Para quem não está atravessando, fica muito fácil dizer, fique tranquilo, a Hashem vai resolver o teu problema. Fica fácil para quem não está na sua pele, não é isso? É uma realidade, sim. Mas aquele que fala com um coração sincero e verdadeiro, ó, Hashem é contigo. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te deixar cair. Ele não vai deixar que você seja destruído. Tenha fé e confiança. Então, quando você fala isso de coração, com coração, porque você ama o teu próximo e você tem fé e confiança em Deus, seu Deus, que tudo pode, porque só Ele tudo pode. Certamente, essas palavras de bênçãos cairão na vida da pessoa ou das pessoas. E isso vai para a mente, que é o seu intelecto, onde está a sua alma, e ela desce ao coração, porque são palavras divinas. E isso vai surtir efeito, vai fortalecer a pessoa, mas é ela mesma que vai ter que batalhar e lutar, porque a prova e o teste é dela. Você pode ser apenas um instrumento de Deus para poder alimentar forças, esperanças, fé e confiança em Deus, para que ela não desista da sua luta e que ela possa passar pelas provas e testes, provada e aprovada com grandes bênçãos. Então é isso que, entre outras coisas, que realmente Moshe está dizendo para o povo aí. No verso 14 do capítulo 8, nós temos aí, conforme seu coração tornar-se arrogante, você pode esquecer Deus, seu Deus, quem tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão, quem liderou você por esse grande e terrível deserto, onde havia cobras, serpentes, escorpiões e sede, e não havia água alguma no deserto. Quem trouxe água para você de dentro de uma rocha sólida, quem alimentou você com o maná no deserto, que os seus antepassados jamais experimentaram, a fim de afligi-lo e testá-lo, embora isto fosse para seu próprio benefício no final, e você dirá em seu coração, minha própria habilidade e a força de minha própria mão acumulou esta riqueza para mim. Então você deve se lembrar de Deus, seu Deus, pois é Ele quem dá a você a habilidade para fazer riquezas, a fim de estabelecer seu pacto, que ele jurou aos seus pais até este dia. O que acontecerá se você se esquecer de Deus, seu Deus, e seguir outros deuses e idolatrá-los e se prostrar diante deles? Eu garanto a vocês, hoje, que vocês serão destruídos novamente. E novamente. Vocês serão destruídos assim como as nações que Deus destruirá agora diante de vocês, visto que vocês não escutaram o chamado de Deus, seu Deus. Amados, essa daqui é uma passagem realmente esplêndida, nos mais altos níveis espirituais. E nós precisamos nos compenetrarmos dela, para que nós não venhamos, ou vamos dizer, para que nós sigamos a orientação de Moshe. Cuide-se para não esquecer de Deus, seu Deus, e falhar em obediência aos seus mandamentos, ou guardar ou obedecer os seus mandamentos. Então, quando nós chegamos aqui no versículo 14, conforme o seu coração tornar-se arrogante,
Você pode esquecer Deus, seu Deus. Todo coração arrogante esquece de Deus. Lógico que ele sabe que Deus existe, que está acima de tudo e de todos. Ele sabe disto. Mas quando ele se torna arrogante, o esquecer aqui significa que a pessoa esquece que ele é o único Deus. É o único que dá força, vigor, saúde, proteção, bênçãos, vitórias, conquista, sucesso. Só ele pode garantir isto. E mais nada, e mais ninguém. Mas quando o coração se torna arrogante, eu posso, eu sou, eu tenho a força, eu tenho a habilidade, eu tenho a sabedoria, eu tenho a expertise de fazer e acontecer. E eu não preciso de Deus. Aí você pode dizer assim, não, mas a pessoa não fala isso. Eu nunca falei isso. Mas quando o nosso coração arrogante se torna arrogante, nós dizemos exatamente isso para Deus. Ah, mas eu não falei nada. A sua decisão, a sua posição de ter um coração arrogante e valorizar o seu ego, o egocentrismo, a egolatria, você está dizendo sim. Pode ser que não diga com palavras, porque tem aqueles que falam, mas você pode se expressar dizendo, eu nunca disse isso, mas se o seu coração se tornou arrogante, você está dizendo exatamente estas palavras, ou até pior do que isso, com as suas decisões, atitudes, com seus pensamentos, com as suas emoções. E você está com o coração arrogante, sim. E você está dizendo, sim, eu não preciso de Deus. Eu sou um Deus. Eu faço e desfaço daquilo que eu bem entendo. Ninguém manda em mim. Ninguém pode comigo. E por aí afora vai, expressões semelhantes a estas. Sentimentos semelhantes a estes. Toda e qualquer pessoa que ela começa com o coração arrogante, quando ela, na sua comunidade, no seu monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que está dentro de uma comunidade Beninoa, que está dentro da sinagoga Beninoa, simplesmente pode dizer assim, ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso do líder local e nem preciso do rabino. Só a Torá para mim basta. Está aí um coração arrogante. E está aí sim, de fato, alguém que está dizendo que não precisa de Deus, mesmo tendo a Torá em suas mãos. Mesmo tendo os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas em sua mão. Mesmo fazendo Shema, preces diárias, a partir do momento que ele começa com essas atitudes, ele está com o coração arrogante, ele está numa rebelião contra Moshe e Arão, está numa rebelião contra os líderes locais e contra Deus. Então ele se acha autossuficiente. Então tudo aquilo de bom que foi mencionado anteriormente, no versículo 12 e 13, cai por terra agora. Porque Deus não deixa prosperar. Deus não deixa com que a pessoa tenha shalom, paz, descanso, serenidade, tranquilidade no seu dia a dia. Um coração arrogante é uma desgraça na vida de uma pessoa. E normalmente ela sempre acaba sozinha. Sempre acaba sozinha. Então por isso Moshe foi chamado o homem mais humilde da terra. A humildade também está relacionado com toda a chave de sucesso. Então por isso, a partir do finalzinho do versículo 14 para o versículo 15 em diante, acontece exatamente isso. Né? Você pode esquecer Deus, seu Deus. Aí vem então a explanação. Que Deus é esse? Aquele que tirou você da terra do Egito, da terra da escravidão.
Lembrando sempre que, a partir do povo judeu, temos que aplicar isso na nossa realidade de vida, ok? Vamos continuar depois do... Voltou o cafezinho da Edna. Baruatado no Elohim Merhalan, Sherakon Yabidi Valor. Depois de um plantão friolento que foi essa madrugada, misericórdia. Gratos aos amados pelas preces, né? Um plantão tranquilo, sem novidades, porém com muito frio. Misericórdia, né? Que o Eterno tenha misericórdia dos moradores de ruas, né? Dos pobres necessitados que, né, têm aí pouca vestimenta e cobertas, né? Que realmente sempre levante aí pessoas bondosas para fazerem doações, né? Para esses necessitados, que faz parte da Tzedakah, né? A nossa sinagoga Benenor, regional Bauru, né? Na comunidade Meiridota, aqui em Bauru, fizemos aí, né, uma arrecadação, quase 100 peças de roupas, né, 14 calçados, e entregamos ali numa comunidade, que é uma instituição, né, sem fins lucrativos, que não recebe ajuda de nenhum governo municipal, estadual ou federal, né? Pessoas da comunidade que se reuniram para poder socorrer as pessoas da própria comunidade, né? Então nós colaboramos aí com essa instituição, né, para que realmente possa ter mais, como diz assim, mais as peças de roupas e calçados para ajudar ali a compartilhar com a sociedade local, né? Então, como a instituição conhece aqueles necessitados, então foi direcionado para eles, para que eles pudessem direcionar aos necessitados, né? Então, amados, né? Graças, né, pelas preces dos amados aí, né? E também, né, que todos aqueles que são obrigados a trabalhar à noite, que Hashem multiplique as suas misericórdias, porque realmente trabalhar à noite, misericórdia, não é bom, não. Ok? Então, trazendo dentro desse aspecto, quem é Deus, seu Deus, né? Ou seja, que tirou você da terra do Egito, da terra da escravidão, quem liderou você, aí está no singular, porque é o povo, né? Quem liderou você por este grande e terrível deserto, onde havia cobras, serpentes, escorpiões e sede, e não havia água nenhuma. Ou seja, o que os nossos mestres falam com referência a isso daqui? Vagar pelo deserto, antes de entrar na terra de Israel, aquele grande e terrível deserto, onde havia cobras, serpentes e escorpiões e sede e não havia água, né? Não havia água nenhuma, é comparável ao exílio atual do nosso irmão judeu, né? Principalmente depois do ano 69 da nossa era comum, através dos 4 ventos da terra, né? Até a redenção final. Ou seja, esse exílio, ele é um dos fatores que precede a redenção final. Então, o exílio do povo judeu é um sinal de que Mashiach, ele pode se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Entendeu? Então, faz parte, né, dos passos de Mashiach, ok? Então, é comparável, né, ao exílio atual que precede a redenção final. Esse deserto, né, terrível que fala aqui, o terrível deserto, né, o grande e terrível deserto, ele está exatamente falando dentro desse aspecto da galute, o exílio do nosso irmão judeu entre as nações, grande deserto, as nações, e terrível. Por quê? Porque entre as nações o nosso irmão judeu sempre foi perseguido. E não pense você que hoje em dia eles não são perseguidos não, viu? São perseguidos sim. Não pense você que o meio religioso, né? Ah, não, isso ninguém fala contra os judeus em Israel no meios religiosos. Tem certeza? Tem absoluta certeza? Quando você fala que a salvação ela é com fundamento judaico, começa o problema. Quando você diz que o verdadeiro Messias ele é um judeu
que é da descendência de Judá, que vem da mesma linhagem de Judá, Davi, Salomão, e que não tem mistura com Roma ou com Meca, e aí? Fica complicado as coisas, entendeu? Certo? As acusações que vários meios religiosos fazem contra o povo judeu. Então, realmente, amados, é uma realidade isso daí. É um grande e terrível deserto entre as nações. E é por isso que, diante dos nossos olhos, está se cumprindo profecias bíblicas milenares. Entre elas, o retorno do nosso irmão judeu para a terra de Israel. Começou de uma forma esplêndida, né? Onde vários segmentos religiosos, né? Que é o profeta da fome, né? Os profetas da fome falavam, é o fim do mundo, porque os judeus estão voltando para Israel. Calma que tem as suas peculiaridades para esse sentido aí, ok? Então, vai acontecer sim, está acontecendo, né? É que nem um quebra-cabeça, ele está sendo montado. Quando nós adentramos ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, a Torá é a base para o nosso conhecimento, sabedoria e entendimento, então uma coisa é certa, nós vamos entendendo o quebra-cabeça e nós não vamos ser pegos de surpresa, ok? Então vejam bem, esse grande... o declínio espiritual de uma pessoa começa quando ela acha que o deserto é grande, que o mundo secular à sua volta é extenso e poderoso. Nesse sentido aqui está dizendo assim, o grande deserto e terrível, ele é poderoso. Então esquece-se de Deus e conecta-se com o deserto grande e terrível, né? Então acaba esquecendo de Deus, que Deus é o que está acima de tudo e de todos. Quando nos voltamos para Deus, ficamos, então, sem sombra de dúvidas, mais confiantes no nosso trajeto. Terrível deserto. Isso a leva a pensar que o mundo secular é tão irresistível que não deixa espaço para valores judaicos. Por isso, pela graça de Hashem, nos últimos 20 anos, os valores judaicos estão cada vez mais fortes e mais presentes, né? Por isso que nós colocamos aí, realmente, aquele slogan, né? Bauru e região, chegamos em Bauru e região para o Brasil e para as nações. Ou seja, a Sinagoga Benei Noah Regional Bauru para o Brasil e para as nações. É através da cidade sem limites de Bauru, que amanhã estará completando mais um ano de existência. Amanhã é aniversário da cidade de Bauru, né? Então, desde já, as nossas congratulações, né? Às autoridades constituídas de Bauru, né? E também ao povo bauruense por mais um ano de existência, né? Então, justamente por causa disso, porque hoje, de acordo com as profecias, hoje está mais fácil realmente trazer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, apesar de algumas contestações, mas está mais fácil. É onde havia cobras, né? O veneno quente da cobra representa o calor e entusiasmo por assuntos mundanos, então onde que precisa tomar cuidado com os assuntos mundanos entre as nações. Serpentes, isso leva a um estado no qual o entusiasmo da pessoa por Torá e Mitzvot fica totalmente queimado, aludido pelo termo em hebraico para serpente, que significa literalmente, né, queimado, né? Escorpiões, o veneno frio do escorpião alude ao subsequente estado total de frieza, indiferença, apatia nos assuntos espirituais. É isso que representa esse grande deserto entre as nações. E sede, mas não havia água nenhuma. A pessoa finalmente está tão afastada que mesmo quando sua alma fica sedenta de judaísmo, ela não entende o que precisa fazer.
então fica indiferente com o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, para eliminar todos esses sintomas, nós precisamos nos dirigir à causa inicial, né? Um judeu deve ser orgulhoso da grandeza da Torá e não da grandeza aparente de seu ambiente secular e não judaico, né? Desta mesma forma, para nós fica essa questão, né? Qual é a causa inicial? Que nós não podemos, né? Que nós devemos, né, ter orgulho realmente do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Porque aqui está a fonte de todo o nosso êxito, a fonte de todo o nosso sucesso, a fonte da verdadeira alegria, da verdadeira prosperidade em todos os níveis. Dentro desse aspecto aí, é por isso que a Torá nos recorda que, assim como os filhos devem aos pais os seus próprios poderes superiores, que obviamente herdaram deles, todo o poder de que dispomos para realizar grandes conquistas neste mundo, devemos exclusivamente a Deus, né? Ou seja, os pais precisam passar para os seus filhos os verdadeiros valores da vida. Com o quê? Com o cunho monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Para que os filhos possam prosseguir a sua jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Para que assim sempre, de geração em geração, todos possam sempre reconhecer que todo e qualquer sucesso nós devemos exclusivamente a Deus, a fonte do nosso êxito. É assim que o nosso Rebbe Menachem Mendel se expressa nesse sentido. Por isso, os pais precisam passar para os seus filhos os verdadeiros valores espirituais, éticos e morais, alicerçados no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Por falta disto, as famílias estão em colapso. A sociedade está em colapso. As cidades, estados e países estão em colapso ético, moral e espiritual, porque os pais deixaram de passar aos seus filhos os valores espirituais, éticos e morais dentro de um fundamento judaico. Todas as leis eram, praticamente 99,9%, elas eram baseadas na Torá. A partir do momento que veio a modernidade, a partir do momento que veio eu tenho direito e deixar os deveres de lado, mudaram-se as leis e a bagunça ficou generalizada. Então, por isso, nós precisamos realmente transformar este mundo para ser a moradia de Deus, vivendo o nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Porque não importa o grande e terrível deserto, o que importa é quem tem nos guiado. Assim como aquele que guiou o povo judeu para fora do Egito e fez atravessar todo o deserto com todos os seus perigos e chegar à terra prometida, assim também nós, que estamos no meio desse deserto, permanecendo com ele, o nosso guia, o Deus, o único Redentor e Salvador, nós chegaremos à nossa terra prometida, debaixo de muitas bênçãos, com o reinado de Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Grato pela sua presença. Amanhã estaremos de volta. Shalom, shalom. Até lá.